Bom dia a todos. Meu nome é Camila Bertelli, eu sou acadêmica do curso de Direito da 9ª fase do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Bom dia a todos. Meu nome é Vitória Caroline Krieger, também sou acadêmica do curso de Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina e hoje apresentaremos o nosso projeto de pesquisa em paradiplomacia. O cronograma dessa apresentação se resume à introdução, ao desenvolvimento, à discussão, as considerações finais e as principais referências utilizadas no projeto. Bom, em relação à introdução, esse projeto se desenvolveu por meio da curiosidade de entender por que os estados e municípios eles realizam relações internacionais, sendo que essas relações não são institucionalizadas no Brasil. Quem deveria fazer essas relações é o Itamaraty, o Brasil, e muitos estados e municípios hoje atuam no cenário internacional. Com essa diplomacia paralela, né, que o próprio nome já diz. Então, nos chamou bastante atenção por vivermos num estado onde possui muitas multinacionais, inclusive a nossa cidade, que possui o Bolshoi. Então, sempre foi um assunto que nos chamou atenção e por isso a gente resolveu pesquisar mais a fundo. O nosso problema de pesquisa é justamente entender por que não existe a regulamentação na atual Constituição, sendo que essa paradiplomacia ela já existe atualmente na prática. Alguns pontos conceituais. Esse fenômeno, conhecido como paradiplomacia, é a inserção de entes subnacionais, e aqui se lê estados e municípios, nas relações internacionais. Esse conceito ele foi elaborado e divulgado por Dutacek e Soldatos em 1988 e 1990. Esses novos sujeitos são os entes subnacionais que atuam na arena internacional de forma autônoma, buscando atender seus próprios interesses. Na Constituição de 1988, não existe permissão para o exercício da paradiplomacia, porém ela existe na prática. Nos artigos constitucionais, temos que no artigo 21, compete à União manter essas relações com estados estrangeiros e participar de relações internacionais. E o artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos até a referendos e aprovação do Congresso Nacional. Como o Brasil não permite essa prática paradiplomática e ela existe na forma dos estados e municípios realizando essas relações com outros países, esse ato gera uma insegurança jurídica muito grande e um descompasso entre a realidade prática e a realidade legal. O Ministério das Relações Exteriores, que é o ente que dá esse suporte e que quem regulamenta essas relações internacionais, apoia os governos subnacionais a participarem dessas organizações e conduções e até mesmo auxílio da política externa brasileira. E há até uma certa percepção por parte do Itamaraty dessa necessidade e importância de integrar essas iniciativas e prioridades de estados e municípios. Em 2005, a Câmara dos Deputados propôs uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 475 de 2005, que foi conhecida como a PEC da Paradiplomacia, sob a autoria de André Costa, justamente para permitir e acrescentar ao parágrafo 23 da Constituição que estados, municípios e até mesmo o Distrito Federal possam promover e celebrar atos, acordos e convênios com entes subnacionais e nacionais estrangeiros. Agora eu vou falar um pouco sobre a atuação do Estado de Santa Catarina no âmbito das relações internacionais. O Estado é um dos que mais possui contato com a paradiplomacia no Brasil,
encontra-se em 7º lugar no rol dos estados mais ricos do país, com um PIB de um pouco mais de 256 bilhões de reais, e é um dos responsáveis ativos para o crescimento econômico do país, com diversas multinacionais situadas no estado e produzindo muita riqueza. O Estado mantém como os principais parceiros internacionais potências como os Estados Unidos, a China, com a exportação de carne suína, Argentina e México. Diante do sucesso do Estado com as relações internacionais, foi criada a Secretaria de Articulação Internacional pelo governador Luiz Henrique da Silveira, que atua exclusivamente para atender as pautas internacionais referentes ao Estado. Nessa época, o órgão ele era diretamente ligado ao gabinete do governador. E a secretaria ela possui 3 principais diretorias, que é a de articulação internacional, captação de investimentos e exportação. Diante do sucesso, né, obtido na criação da secretaria, que inclusive o governador Luiz Henrique da Silveira foi um grande responsável por trazer o Bolshoi para o nosso estado, a secretaria ela foi desvinculada do gabinete e oficialmente regulamentada por meio do artigo 43 da Lei Complementar número 284 de 2005. E vale lembrar que toda a atuação da Secretaria depende exclusivamente da deliberação da ALESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Um ponto muito forte da minha pesquisa foi conhecer a Secretaria lá em Florianópolis e entrevistar o secretário Derian Campos, que na época era secretário de Articulação Internacional, mas deixou a pasta em junho desse ano. Ele foi convocado em 2019 pelo governador Carlos Moisés para liderar a pasta, e em razão do seu grande conhecimento no setor de plásticos, focado no setor automotivo, pois a empresa que ele trabalhou muitos anos possui sede nos Estados Unidos, então ele tinha grande conhecimento em ambos os mercados, e por isso foi a pessoa escolhida pelo governador para liderar. O seu maior objetivo, algo que ele destacou muito forte na nossa entrevista, foi vender Santa Catarina para o exterior, com grande enfoque na busca de empresas da área tecnológica, de software, produtos manufaturados no geral e montadoras com um olhar para a produção de veículos elétricos. A gente ainda não chegou nesse ideal de produzir veículos elétricos no estado, mas a BMW, que possui sede em Araquari, possui grande interesse em produzir veículos elétricos no Brasil, e se tudo correr bem, logo vamos ter essas produções aqui no estado. O foco na pasta liderada por Derian é o aumento das exportações, implementação de estratégias, acordos e tratados com o propósito de aumentar o número de exportações, tendo maior diálogo com a iniciativa privada. Em maio de 2019, as estimativas apontam que o Estado acumulou cerca de 872 milhões de dólares em exportações e 1,4 bilhões em importações, bilhões de dólares. E atualmente é a 7ª economia do país e o 8º estado que mais exporta. Outro ponto que destacou muito é que o alvo primordial da gestão dele na secretaria é trabalhar para expandir a teia de investidores em nosso estado, a fim de trazer cada vez mais resultados satisfatórios para Santa Catarina. E, por fim, ele também destacou que agirá com foco na cooperação com os Estados Unidos, por determinação do governador Carlos Moisés. A discussão trazida com esse artigo é justamente que, como no Brasil a Constituição não permite essa paradiplomacia, mas ela existe, como amenizar esses conflitos, tanto que podem ser gerados, tanto conflitos constitucionais, federativos ou até mesmo soberanos, e que essa atividade, para que ela seja considerada realmente paradiplomática, os governos subnacionais, eles devem exercê-la de forma autônoma, não sendo reconhecida quando for realizada por delegação ou por dependência do governo central.
E as nossas considerações finais são que, apesar de que no Brasil essa prática não é reconhecida, usando a prática essas práticas paradiplomáticas não são reconhecidas, no cenário internacional é de fundamental apoio tanto político quanto econômico e na criação também de redes de conexões entre municípios e estados com outros países. E esses projetos de institucionalização justamente vêm atuando com o Ministério das Relações Exteriores, têm contribuído profundamente para uma abertura dessa mentalidade, de certa forma, centralizadora, sim, presente no país. E até para ser mais a facilidade de conseguir dados também é um ponto muito forte, que se fosse institucionalizado, as informações elas seriam muito mais acessíveis, né? E rápidas também. Então, muitas vezes é difícil conseguir levantar dados e conseguir realmente levantar quanto que o Estado conseguiu fechar de acordos. Então, a institucionalização é realmente importante nesse sentido. E essa institucionalização, como ela falou, seria de crucial importância, uma vez que permitiria tanto os municípios quanto os estados atuarem como autônomos e possuidores dessa personalidade internacional para realizar esses intercâmbios necessários para mantimento e ampliação da economia local. E as nossas principais referências utilizadas foram os dois autores brasileiros, o Bessa Mai e Vigevani, e Tukacek, que é um autor internacional juntamente com soldados. Seria isso. Muito obrigada. E agora, como é que salva isso daqui? Interromper a gravação? Acho que vai ser gerado um link.